no ar com mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e comigo na apresentação está a Carol Freitas. Mais um episódio chegando na parceria de KTO, No The Odds e ainda Trilegal. Apoiar o futebol feminino é Trilegal. Senhoras e senhores, nós estamos chegando com a repercussão da rodada de ida da fase semifinal do Campeonato Gaúcho. Olha, Carol, deu a lógica, né? Mas eu ainda acho que nós podemos colocar um asterisco em uma das partidas. Acho que foi bem o que a gente falou, né, Valéria, no episódio anterior, que a partida entre Grêmio e Brasil era muito difícil que o Brasil conseguisse estancar o favoritismo das gurias gremistas, né, dada a diferença colossal que a gente tem de tudo, de estrutura, de investimento, de nível técnico, enfim. Isso escancarou na primeira partida 6-0, o segundo jogo torna-se apenas protocolar, né, pra gente confirmar a classificação das gurias gremistas à decisão do Campeonato Gaúcho. E no outro jogo, também nós falamos, né, essa partida tem um ar um pouco mais disputado, pelas condições atuais. O Juventude acabou de conquistar o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro, então tá num nível acima dos outros times do interior e por conta disso consegue fazer duelos mais disputados mesmo, né? Com os times maiores, com a dupla Grenal, né? Não tinha perdido para nenhum dos dois na fase classificatória do Campeonato Gaúcho. E isso se repetiu, essa atuação, né? Um pouco mais forte do que os outros times do interior contra a dupla Grenal nessa partida tá conseguindo contra o bater Inter. de frente nesse momento. Exatamente. E aí eu acho que se tivesse terminado 2-0, a gente poderia falar que seria protocolar o segundo jogo, porque acho que o Juventude não reverteria um 2-0 jogando nem no campo do SESI, né, que a gente vai até entrar nesse mérito depois que tem a situação do gramado, enfim, que o Inter reclamou bastante na fase classificatória, mas acho que aquele gol na finaleira ali, nos acréscimos do segundo tempo, deu um respiro pro Juventude e agora eu acho que muitíssimo aberta essa segunda partida em Caxias do Sul, né, acho que tudo pode acontecer, aquela frase inédita, sabe? Que nunca ouvimos. Que nunca ninguém disse. Muito bem. Até antes da gente entrar propriamente mais nas análises das partidas, a gente precisa falar de um feito que ele é muito importante aqui para o futebol feminino do Rio Grande do Sul. Nós tivemos agora a convocação da Seleção Brasileira Feminina e já que a gente está falando do Juventude, um nome que aparece pela primeira vez, que é o da Cláudia, a goleira do Ju que foi chamada. Então nós temos 3 representantes, né, além da Cláudia, a Isa Haas, que é a zagueira do Inter, recebendo novamente a oportunidade, a Lorena, que já é um nome afirmado, goleira das gurias gremistas. Então nós teremos um trio aqui do Rio Grande do Sul, que está, né, justamente nessa disputa da semifinal do Campeonato Gaúcho. Então é um momento glorioso. Eu vou deixar assim, momento glorioso do futebol gaúcho, que, né, precisa de muita coisa, né, a partir desse rendimento, mas é um momento de muita felicidade de acompanhar tudo isso. Acho que é um degrau a mais, né? A gente falava muito ao longo da temporada e depois que o Juventude conquistou acesso do quão importante era pro nosso futebol feminino local termos 3 times e o estado se tornar o segundo com mais representantes na elite, apenas atrás de São Paulo na próxima temporada. A gente dá um passo a mais quando a gente tem 3 atletas convocadas que não são de um único time, né? Que são uma representante de cada equipe. Acho que a Lorena é uma obviedade, né? A gente sempre sabe que ela vai ser convocada, a não ser que sinta algum problema físico, enfim. A Isa acho que vem se afirmando depois da última data FIFA, em que ela foi titular nos 2 jogos contra a Colômbia, marcou gol. Então acho que vai cair nas graças do Arthur Elias, por muito mérito dela, obviamente. E a Cláudia, não que tenha sido uma surpresa a Cláudia ser convocada, mas foi uma novidade na lista do Arthur Elias, né? Acho que se a gente pega todos os nomes, o que mais repercutiu na imprensa nacional mesmo foi o nome da Cláudia, foi ela ter sido chamada por estar num time que agora está dando os seus primeiros passos em relação ao futebol feminino de maior expressão mesmo, e de né? consolidar. Eu acho que o Arthur, ele foi muito feliz, né, na resposta que ele deu para Camila Barbieri, que é também assim de, olha, para o presidente do Juventude, para o Juventude ver, né, que o projeto está sendo consolidado. E eu acho que é um recado que vai muito além, né, de valorizar a convocação. Ele disse que estava acompanhando, né, e o Arthur, antes mesmo de chegar à seleção, também estava aqui, né, assim, diretamente envolvido com o futebol brasileiro, mas de ligar esse alerta, né, para o Juventude e de mostrar o quanto que é importante de ter um time também, além da dupla Grenal, um outro time gaúcho na elite do Brasileirão, de realmente fazer esse alerta e para que, de certa forma, a diretoria do Juventude, ele cita o presidente do Juventude, para que se olhe muito pelo que vem pela frente. Eu acho que, além dos méritos da Cláudia, mas é um recado que é muito importante que o Arthur também deu na coletiva. E acho que a partir do momento em que a gente vê o Arthur Elias convocando
uma jogadora do Juventude, uma jogadora do Bragantino, mais jogadoras do Cruzeiro, é um diferencial de um treinador que estava atuando num time brasileiro, que acompanha as competições brasileiras, e aí a gente vê aquela discussão que se tinha muito antes, né? Mas está se olhando para o futebol brasileiro da forma devida ou falta um olhar maior para o que está acontecendo aqui bem debaixo dos olhos dos treinadores, enfim. Então acho que o Arthur, com mais essa convocação da Cláudia, ele já tinha convocado a zagueira do Bragantino, convocou a Marília do Cruzeiro de novo, então ele tem um olhar maior para o que é feito aqui, e aí... Pô, sou muito fã do Arthur Elias, né? Isso só vem um passo a mais a respeito disso. E a fala que ele teve a respeito da Cláudia, achei muitíssimo pertinente, especialmente nesse sentido de espero que o presidente esteja valorizando o que está acontecendo, porque a gente sabe que no ano que vem o nível sobe muitíssimo, né? E aí a gente volta naquela discussão que já tivemos aqui no Resenha das Gurias, que o nível vai subir muitíssimo da competição e por conta disso o Juventude precisa elevar muito seu nível, né? A gente vai falar um pouco do jogo e aí a gente... De se tornar mais profissional Exatamente, também. de se tornar mais profissional, de assinar a carteira das atletas, de elas terem contrato definitivo, porque a Cláudia é uma das únicas jogadoras desse elenco atual do Juventude que tem contrato profissional. Então a Cláudia tem contrato profissional, a Grazi, lateral direita, e a Alice, volante, tem contrato profissional também. Eram essas 13 mais a Gabizinha, que acabou rescindindo o contrato com o Juventude durante o Gauchão, as únicas que tinham um vínculo, né, de atleta profissional com um clube que agora vai disputar a Série A1 do Brasileirão Feminino. E aí acho que são várias aspas, assim, acho que o Juventude precisa, vários asteriscos, aliás, o Juventude precisa aumentar o profissionalismo em relação ao futebol feminino, precisaria, e aí eu acho que agora fica um pouco mais difícil, segurar algumas peças que foram importantes nessa campanha de acesso, né? Acho que se tivesse feito isso, e até cheguei a falar isso em alguns momentos já, se tivesse feito isso logo depois que conquistou o acesso para a elite do Brasileirão, teria sido mais fácil de segurar, entre aspas, né? De renovar com algumas atletas que estavam menos visadas no mercado e agora com o final da temporada vão recebendo mais propostas. Até o caso da Cláudia, né? Que exatamente, agora se valoriza acho que o muito. caso da Cláudia... Agora, todo mundo está olhando para ela, né? Porque ela foi convocada para a seleção brasileira. E quem não conhecia, certamente vai procurar saber quem é, vai acompanhar. E pra gente estar muito, né, nesse cenário do futebol feminino, se alguém ainda não viu a atuação da Cláudia, vai buscar os jogos que ela teve atuação. Eu falei até sobre aquele jogo do Brasil, do jogo contra o Grêmio, do quanto que ela foi importante, decisiva para aquele 0-0 no estádio da Ubra. Então, quem não conhecia a Cláudia agora, eu conhecia um pouco, já tinha ouvido falar. Agora vai. E aí o nome do Juventude também ganha, né? E eu acho que daí o que entra mais, assim, na Cláudia, e até uma questão que a gente falava muito da Lorena quando ela começou a ser convocada, que ela não era titular no Grêmio, é a altura, né? A Cláudia tem 1,86 m. E acho que por isso também ela começou a entrar no radar da seleção brasileira e por isso está ganhando oportunidade. Porque é uma pauta que cada vez mais entra em discussão no futebol feminino, né? Precisamos de goleiras mais altas, precisamos investir em goleiras mais altas. E aí a Cláudia é uma jogadora de 22 anos só, então ainda tem bastante para investir nela ali, né, nesse quesito de amadurecimento, enfim, de entendimento do jogo e para ser lapidada. Exatamente. Tá pronta para ser lapidada. Acho que toda essa questão entra em foco, em discussão, né, a partir de agora. Mas espero que, com o Arthur Elias falando, com o Juventude tendo uma jogadora na seleção brasileira, espero que o masculino também colabore, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, quando as coisas não dão certo pro time masculino, de seja qual for a equipe, o Santos, por exemplo, nessa temporada, que acabou sendo rebaixado, acaba respingando em quem não tem nada a ver, que é o futebol feminino, que é o departamento feminino, que são as atletas do time feminino. Então eu espero que o futebol masculino faça sua parte para que as meninas não tenham que pagar por isso no ano que vem, né? E para a gente entender como é importante quando a gente tem um técnico que se posiciona mesmo em diversos assuntos, né? Não só nessa questão do Juventude. E eu acho que isso torna o Arthur mais grandioso nesse cenário, porque assim... a convocação da Cláudia, eu vou repetir aqui, tem um dos méritos dela, mas a partir do momento que ele faz isso, ele dá o recado para o clube, né? E eu acho que e isso não é um demérito em relação aos outros treinadores, porque hoje o futebol você acompanha a qualquer momento, mas é de tu entender também o teu papel enquanto técnico da seleção, mas de uma pessoa que é uma referência de quem pode ajudar muito ainda no futuro e na consolidação do futebol feminino aqui do Brasil. Porque é tu trazer isso, é tu dar o recado e dizer, olha, o Juventude garantiu o acesso. Então eu quero que o presidente aproveite que, assim, todos estão valorizando, inclusive eu que sou técnico da seleção e estou chamando uma atleta do Juventude. Acho que esse é o principal ponto, é isso que se espera muito, né? Quando a gente vê. Talvez não precise, a gente não vai ver uma realidade assim no futebol masculino.
Mas ainda no feminino a gente precisa disso. E mais do que ver a Cláudia, de que ver jogadoras aqui que atuam no futebol gaúcho atuando na seleção também, que bom ver esse recado do Arthur. Acho que o recado ele foi muito bem dado ontem, na convocação da seleção, e esse protagonismo que o Arthur chama para si, eu gosto muito. Acho que o técnico da seleção ele precisa fazer isso. E eu acho que o Arthur ele se posiciona em vários sentidos, né? Ele tinha sido perguntado à época do Melhor do Mundo a respeito, né? Disso também, de como que a seleção via a questão do Vini Júnior mesmo. Ele foi perguntado nessa última coletiva sobre a fala do presidente do Flamengo, do Rodolfo Landim, a respeito da próxima Copa do Mundo, que os estádios estarão às moscas, e eu acho que o Arthur ele responde as coisas numa classe muito sofisticado, assim, sabe? Ele falou e no final ele disse: se o presidente do Flamengo quiser conversar a respeito, estou à disposição para que ele entenda o que ocorre, né? Porque é de uma fala, como ele mesmo disse, de um total desconhecimento a respeito do futebol feminino. Então acho que o Arthur... Sendo que ele tem uma das maiores jogadoras do mundo da história do seu futebol clube, feminino, né? Que é a Cristiane. É uma das grandes personagens do nosso futebol feminino brasileiro. Tá no Flamengo, acabou de renovar com o Flamengo. Então acho que o Arthur, além de tudo que a gente já falou, de ele observar o futebol brasileiro como um todo, de dar oportunidade, de todas as meninas que a gente já entrevistou, que tem alguma ligação com o Corinthians, falarem muito bem dele, como ser humano também, né? Quando eu entrevistei a Djara, que é psicóloga do Corinthians, ela falou também que tudo isso começou porque a comissão técnica, que na época era chefiada pelo Arthur Elias, entendia também essa importância de olhar para o mental das atletas, além do físico. Então, acho que quanto mais vai passando o tempo, mais a gente vai... se apaixonando, entre aspas, pelo trabalho do Arthur Elias e pelo ser humano Arthur Elias, que está à frente da seleção brasileira, e aí a gente vai acreditando nas coisas, que elas vão dar certo. Eu ia dizer, claro que a gente tem alguns asteriscos, né? A gente fez isso durante os Jogos Olímpicos de Paris, né? Porque o Arthur, ele tem também o seu jeito particular, né? O jeito de formar o seu time, do jeito que foi a campanha, Suas invenções, entre aspas, né? A forma como muitas vezes ele prepara ali a equipe, como aconteceu nos Jogos Olímpicos, mas essa é uma outra parte que a gente também precisa analisar e precisa cobrar quando é necessário. Eu acho que não se tira isso, mas ao mesmo tempo se precisa valorizar muito os méritos, né? Especialmente nesse momento em que ele chama a responsabilidade para falar de um assunto que é tão importante, de certa forma até de cobrar mesmo a Juventude. Olha, todo mundo tá atento aqui ao que está acontecendo e a gente espera ver um Juventude ainda mais forte, ainda mais profissional, né, que não descuide do futebol feminino, independentemente do que aconteça no restante do Campeonato Brasileiro para o masculino, mas que se precisa valorizar, né? O clube precisa valorizar isso. Falando já em Juventude, né? Vamos começar por esse jogo de volta? Vamos lá. Porque é uma decisão que eu vou deixar ainda em aberto, até para ter... Mas quem sabe mais uma emoção aí no Campeonato Gaúcho Feminino. Esse jogo de volta que vai ser nesta sexta-feira, 5 horas da tarde. Vais a Caxias? Estarei trabalhando lá nessa partida. Vamos transmitir, né? Acho que já podemos falar isso, né? Claro que sim, já saiu. Saiu no bid. Saiu no bid, então estaremos na transmissão dos dois jogos. Valéria Possamay estará em Grêmio Brasil de Farroupilha. E sabe que tem uma curiosidade? Porque eu sou de Canoas, né? Então eu estarei em casa. Estará em casa. Cada um de nós estará em casa. Que beleza. Então tu estarás em Grêmio Brasil, eu estarei em Juventude e Inter. Podemos ter pênaltis no jogo entre Juventude e Inter. Se o Juventude vencer por um gol de diferença, o famoso 1-0. Se for por 2-1 também, mas eu acho que se for pênalti vai ser mais no 1-0 do que no 2-1. Tô com um palpite de que esse jogo pode ir para os pênaltis. Uhum. Que entretenimento teríamos, né? Mas seria lindo, imagina. Entretenimento puríssimo. Eu nunca trabalhei numa transmissão que teve pênalti. Seria a minha primeira vez. Tô pensando também se eu trabalhei, eu acho que não. Olha que, não, acho que olha não. Que convite pra galera que vai estar em Caxias do Sul no feriado, fazendo absolutamente nada, 5 horas da tarde. Sabe que do feminino faz tempo, né, que a gente, assim... Que não tem pênalti. Dupla Grenal... Acho que a última foi o Campeonato Gaúcho. E tem acho que a Supercopa... Do Grêmio foi depois? Não tem o jogo do Grêmio contra o Flamengo. Tem o Inter na Libertadores também. Contra o Corinthians. Acho que foi mais recente. Isso aí. As memórias, elas não são muito maravilhosas, assim. Mas faz um tempinho. Vai voltando. Mas faz um foi tempinho. ano passado, né? Final do ano. Outubro, novembro? Isso. Por aí. Mas faz quase um ano que estamos em seca de pênaltis. Então, quem sabe, né? Seria entretenimento. Eu sou sempre a favor do entretenimento. Eu também. Mas e também a galera, aproveitando aqui que eu tava falando sobre quem estiver em Caxias, vai ter a oportunidade de ver 2 jogadoras da seleção em campo, né? Porque Isso a gente aí. tem a Cláudia do lado do Juventude e a Isa Haas do lado do Inter. Então,
que chance de ouro. O Juventude ainda não e um divulgou. jogo que vale vaga na decisão do título, Exatamente, né? são vários isso, bônus. é só isso. Exatamente. E o Juventude ainda não divulgou o serviço do jogo, mas deve seguir o mesmo de sempre, 2 quilos de alimento não perecível. Não divulgou ainda hoje, né, enquanto estamos gravando este episódio do Resenha das Gurias. Talvez quando você estiver vendo, já esteja disponível, mas por hora ainda não. Então, mas deve ser, Mas pô, fica o 2 recado, né? quilos. Acompanhe a Rádio Gaúcha com as informações. Radinho. GZH, é só você procurar. Inclusive, vamos deixar o serviço, né? Futebol feminino, e você pode acompanhar todas as notícias. Faça isso. Isso aí. Daí a galera raiz, né? Vai pro estádio, compra um pacotinho de amendoim, bota o fone de ouvido. A Carol é do tempo do amendoim. Olha que maravilha isso aí, hein? Eu sou daquela galera que... Sabe os tiozinhos que vão pro estádio? Tu leva almofada também? Não, porque eu assisto ao jogo de pé. Mas aqueles tiozinhos que levam um fonezinho de ouvido e um pacote de amendoim e ficam xingando, sabe? Tem muitos. Eu conheço muitos. Muito bem, meus amigos, muito bem. Pra gente até falar um pouco mais desse jogo contra o Juventude, placar de 2-1 que foi construído pelas gurias coloradas lá na morada dos Quero-Queros em Alvorada, com a dupla uruguaia brilhando, né? As Julieta e a Belém Aquino. Mas até acompanhando, assim, a partida depois, porque eu tava no mesmo horário acompanhando o jogo do Brasil e Grêmio, é o Inter que, assim, eu acho que vai depender muito também do que o Juventude vai fazer na partida, porque de certa forma a gente está prevendo esse cenário, né, um Juventude que precisa do resultado para o jogo de sexta-feira, de certa forma vai ficar um pouco mais aberto, vai se lançar mais ao ataque, mas ao mesmo tempo a marcação do Juventude no meio-campo praticamente não deixou no primeiro tempo ali o Inter jogar, mesmo com a posse, o Inter não teve aquele grande volume no primeiro tempo de chances criadas. Sai na frente, mas não com esse grande volume. Eu acho que repete o que já tinha acontecido no outro jogo contra o Inter também, né? Que o meio de campo do Juventude naquela outra partida, na partida da fase classificatória pra mim, a Alice e a Lari Sanches foram as melhores em campo. Então eu acho que o Juventude tem um meio de campo consistente e eu acho que aí o problema, sendo repetitiva, o Juventude tem na Beta a sua zagueira capitã, que não tem condições de enfrentar a dupla Grenal e não tem condições de disputar a Série A1, infelizmente, assim. Acho que é uma das lacunas, um dos pontos mais fracos desse time do Juventude. Vai das extremidades, eu acho, tá? É a Beta na defesa e a Tawane na centroavância ali. Acho que são... Tô pensando em palavras aqui pra não pesar muito nas críticas. Mas eu acho que são duas jogadoras que descem bastante o nível da equipe, assim, a respeito do que a gente vê em campo, sabe? E aí eu acho que isso conta como fator negativo nos últimos... Teve um lance nesse jogo contra o Inter que pra mim foi muito constrangedor mesmo, que foi a Beta tentando driblar a Letícia Monteiro no meio campo, assim. E aí a gente até tava conversando depois, porque a Isa Haas é uma das melhores zagueiras do Brasil. Porque ela não inventa, ela faz o simples. E faz o simples bem feito. Por isso ela é uma das melhores zagueiras do Brasil. Com toda a qualidade da Isa Haas. E aí acho que esse lance, assim, ele ficou muito na minha cabeça quando eu vi. Eu falei, não tá acontecendo isso, né? A Letícia Monteiro, ela é uma jogadora que também está no radar da seleção brasileira, que chegou a ser convocada pelo Arthur Elias. Tem que ter um discernimento a respeito disso. E acho que a Tawane, e acho que não é culpa dela, é culpa de uma avaliação de achar que uma jogadora que estava disputando por um time da Série A3 pode servir para um time que subiu para a Série A1. Acho que a culpa não é dela, é de quem achou que era uma boa ideia contratá-la, sabe? E aí acho que ela, no jogo contra o Elite, pra mim ficou muito claro que ela tem muitas deficiências técnicas. Assim, precisa de muitas chances pra fazer gol. Naquele jogo contra o Elite, pra mim, ficou isso, que encarou. E aí, quando... Tu não pode contar com uma jogadora assim num jogo contra o Inter, porque a bola vai chegar, sei lá, uma vez. Não chegou nenhuma no pé dela. Mas vai chegar uma vez. E nessa uma vez que chegar, ela vai ter que fazer o gol. E aí, acho que... Enfim, acho que essas duas são os dois, assim, asteriscos maiores pra mim, nesse time do Juventude, especialmente falando a longo prazo. E aí, do time do Inter, a gente falou na semana passada que o Inter ia precisar que a Belém Aquino e a Julieta crescessem nessa reta decisiva, porque elas tinham feito bons jogos contra os times de nível técnico muito inferior. E o que aconteceu? Foram decisivas, né? Foram decisivas. A Belém Aquino, ela encontrou muito espaço nas costas da Grazi, que também acho que é uma jogadora que eu tenho um carinho muito grande, mas que ela não vem fazendo boas partidas. E o Inter aproveitou-se muito disso, né? Ela fez a festa ali daquele lado. E quando a Belém está feliz, esquece, né? É uma grande frase, mas que foi herdada lá da Copa Libertadores, mas
é isso, né? As extremidades, quer dizer, as pontas, né? E as extremidades também pelos lados, o Inter joga muito assim, né? Porque tem a Tamara Bolt de um lado, tem a Belém Aquino do outro, e também tem a inversão das duas. Mas, ao mesmo tempo, né, eu vi o Inter, assim, com muita dificuldade de jogar pelo meio. Então, tinha muita bola lançada. Algumas jogadas foram concluídas, mas eu acho que ainda é pouco pro time do Inter, né? Tem que trabalhar muito mesmo, mais a bola. Com todas as peças que o Inter tem, né? Porque daí a gente olha pro segundo tempo, o Inter consegue colocar uma Ana Luísa em campo zerada, né? Então, eu acho que se a gente pegar no comparativo entre as peças que os dois times tinham à disposição pro segundo tempo, pô, o Inter sai... Mesmo que a Emily Carla, que fez o gol do Juventude, tenha saído no banco de reservas, a gente não pode comparar com as opções que o Inter tem à sua disposição. O elenco, né, comparado ao outro. O elenco comparado ao outro, exatamente. Então, acho que no comparativo do Inter com o que se espera dele mesmo, tá bem abaixo do que a gente planejava a um longo prazo, assim, sabe? Do que poderia, do que esse time poderia entregar. Sempre, né? Não vai poder ficar sempre na responsabilidade da Belém Aquino ou da Julieta. Que era da Priscila antes, né? Antes era, exato. Joga na Priscila que em algum momento ela vai resolver. Porque em algum momento ela vai ser bem marcada. Em algum momento a gente fica muito nisso agora, né? Saiu a Priscila, então quem poderia chamar responsabilidade nesse time? Talvez a Belém, mas ela não tinha feito uma temporada boa. Ela fez, na minha opinião, 2 bons jogos contra a Ferroviária. No Gauchão ela se sobressaiu diante dos times do interior, mas eu repito aquele discurso de sempre de que para Grêmio, Inter e Juventude não serve como régua enfrentar o Elite, o Futebol com Vida, o Vidal Pro, porque é uma discrepância muito grande. E aí eu acho que nesse jogo contra o Juventude, aí sim a Belém fez uma boa partida. Acho que se ela repetir nessa reta final de Campeonato Gaúcho, podemos dizer que ela tá chamando a responsabilidade, enfim, que se esperava dela nessa temporada. E até pelo que ela já apresentou. Exatamente isso que eu ia dizer. Até pelo que as expectativas que se tem a respeito da Belém Aquino são sobre o que a Belém Aquino apresentou na última temporada de 2023. E aí, por conta disso, a gente espera uma Belém Aquino completamente soberana no ataque do Inter. Bom, repetiu nessa temporada. Então, e do outro lado tem essa atenção, né? Que o Juventude vai precisar ter também, de certa forma, nessas duas jogadoras, que já sabe, mas que é sempre importante cuidar se quiser mesmo levar, quem sabe, a decisão aos pênaltis, né? Brigar por essa classificação. Já que a gente falou desse jogo de algumas personagens, a gente pode trazer também para a conversa, para a participação deste episódio, alguns nomes, né, dessa partida. Você conversou com a Bruna Benites. Isso aí, a Bruna Benites, na saída de campo ali, teve zona mista, namorada dos Quero-Queros, e aí a Bruna Benites falou um pouquinho a respeito desse primeiro jogo, enfim, do Inter ter perdido parte da vantagem na reta final, né, porque era 46 minutos do segundo tempo, quando a Emily Carla descontou numa falha da Tainá, que a gente até pode falar a respeito disso, porque não sobre a falha da Tainá exatamente, mas sobre a posição de goleira no Inter. A goleira Bárbara não vem sendo relacionada a 3 jogos. O Inter tinha dito que ela só ia ficar de fora do primeiro jogo depois do Grenal, que era contra o Elite, por conta da falha dela. A gente sabe que tem uma sucessão de motivos para isso, né? Além da falha, ela caiu na pressão da torcida da torcida gremista, fez dancinha em campo, discutiu com torcedora do Inter. Tem vários poréns aqui, né? E aí, desde então, a goleira Bárbara não é relacionada. Assistiu ao primeiro tempo, namorada dos Quero-Queros. Temos a Mai, que não vem recebendo oportunidade há um tempo, talvez, mesmo tendo contrato, talvez não siga no time do Inter. E para fechar, temos a Tainá, que sempre defendemos como a goleira titular do Inter nessa temporada, porque ela assumiu a titularidade num momento crucial, que era o pior momento das gurias coloradas no ano, e foi bem. E aí, nesse jogo contra o Juventude, ela foi mal, né? Tava completamente mal posicionada. Tem o mérito, óbvio, da Emily Carla, que viu que ela estava adiantada e arriscou. Mas... e assim, né? É uma falha e pode acontecer. Pode acontecer, mas... É complexo daí, né? Quando tu olha o né? cenário inteiro, né? Quando tu olha o cenário inteiro, exatamente. O Inter tem também a Mari Ribeiro, mas é uma goleira que não foi muito aproveitada no profissional, então acho que por isso nem coloco ela aqui nesse balaio. Mas... Sabe que a Mari talvez é o que, assim, me gera muita até estranheza, assim, porque, claro, teve troca também, né, no comando técnico do Inter, depois da chegada do Jorge, mas a Mari, assim, por tudo que se projetou e foi para a seleção brasileira, ela teve pouquíssimas oportunidades. Claro que é uma goleira alta também, né? Tá no sub-20, tem competições pela base, mas eu acho que, assim, em diversos momentos, até nesse momento em que você olha para contratar uma goleira em que você tem outros nomes com passagem por seleção,
e o caso da Mari estava também representando a seleção de base, me causa, assim, estranheza de a Mari não receber. E algumas vezes ela ficou no banco. Teve justamente a oportunidade da lesão da Maiara, que ela se machuca antes do jogo, né? E daí a Tainá era reserva, né? Isso. E aí a Mari é chamada de última hora para integrar o banco de reservas. Claro que ali foi uma situação atípica, assim, que aconteceu, mas esse aproveitamento eu queria ver muito mais, assim, a Mari recebendo oportunidades na equipe principal. Talvez nessa temporada não aconteceu, mas que também se repense isso para 2025. Isso. Acho que a gente pode ouvir a Bruna Benites antes de a gente continuar com teses. Então vamos lá. O que a Bruna Benites falou depois desse primeiro jogo entre Inter e Juventude lá na Morada dos Quero-Queros. Vitória das Gurias Coloradas por 2-1. É difícil falar em valorização, né? Eu acho que quando a gente pensa muito em resultado, a gente acaba fazendo uma partida ruim. Então, óbvio que a gente tem o resultado a nosso favor, mas a gente precisa jogar como se tivesse 0-0. Acho que a mentalidade é essa. Obviamente, tendo maturidade para saber jogar dentro do campo adversário, mas eu acredito que a nossa equipe tem qualidade, os erros vão acontecer, né? A gente não pode permitir com que a gente tenha um minuto de desatenção, né? São 90 minutos que a gente precisa estar ligado ali o tempo inteiro, embora seja difícil, mas a gente precisa ter essa mentalidade de estar sempre concentrado, né? E semifinal é semifinal, jogo de detalhes, são jogos difíceis de se jogar. A equipe do Juventude vem crescendo aí ao longo dos anos e hoje foi mais um jogo difícil e elas mostraram por que elas estão na divisão de elite, né, do ano que vem. Então, para nós vai ser um jogo muito difícil, mas a gente vai trabalhar muito a semana para fazer um grande jogo lá. Bruna Benites, a zagueira e capitã das Gurias Coloradas. Bom, e a gente teve também do outro lado quem saiu do banco de reservas, né? E marcou o seu golzinho, né? Para botar fogo na decisão. Para dar uma emoção pro que vem a seguir, né? A Emily Carla entrou na segunda etapa do jogo no lugar da Grace e diminuiu a vantagem das Gurias Coloradas, né? Então a gente vai ouvir também o que ela falou. Tava um pouco nervosa a menina Emily Carla, acho que pela sensação de marcar um gol nas Gurias Coloradas num jogo decisivo de semifinais do Campeonato Gaúcho. Mas vamos ouvir aí quais foram as palavrinhas dela. Eu acho que eu acreditei, né? E eu vi que a Tainá estava adiantada e daí eu acreditei nessa possibilidade e graças a Deus estou muito feliz. Agora não tem nada perdido, né? Vamos em busca aí dessa classificação tão sonhada. Vamos trabalhar aí durante a semana para conseguir almejar essa tão sonhada final e vamos com tudo ao Juventude. Bom, e depois de a gente ouvir as personagens, né, só reforçando mais uma vez aqui, o jogo de volta nesta sexta-feira, às 5 horas da tarde, no estádio do SESI, em Caxias do Sul, transmissão da Rádio Gaúcha. E antes disso, nós teremos o início da cobertura esportiva da Rádio Gaúcha e também de GZH, aqui no YouTube de GZH também com imagens. Grêmio e Brasil de Farroupilha, a partida de volta às 3 da tarde, no estádio da Ubra, em Canoas, um duelo que a gente comentou aqui no início, né? O Grêmio está praticamente classificado à decisão do título, né? Com esse placar elástico de 6-0 no primeiro jogo, que teve como grande personagem a Xaxá. E até foi uma surpresa, né? A gente conversava sobre isso. A predestinada, eu diria. Tira casaco, bota casaco, porque na escalação inicial, divulgada pelo Grêmio, eu até fui olhar isso depois, tava a Maria Dias para começar no ataque. E aí, quando a Xaxá fez os 3 gols, eu falei, nossa, será que a Xaxá entrou no intervalo? Porque estava eu na Morada dos Quero-Queros e a Valéria Possamay estava nas Castanheiras. Eu falei, será que a Xaxá entrou a mil pelo Brasil neste jogo? E, na verdade, ela tinha iniciado a partida, né? Isso aí, opção técnica de última hora. Ali foi digamos que uma tomada de decisão, aí a Thaísa achou melhor, né? Eu até ia dizer um pressentimento, mas, né? Um anjo soprou no ouvido dela. A técnica optou por justamente começar com a Xaxá e ela deu essa resposta. 3 gols marcados, né? Teve, especialmente nesse jogo, o retorno da Cássia. E como a Cássia faz a diferença, né? Não é à toa que ela abre o placar ainda no primeiro tempo, em que o Grêmio empilhava as chances, mas não conseguia converter. E aí, enfim, depois na segunda etapa o Grêmio confirma esse placar de 6-0, mas ao mesmo tempo... E até achei, acompanhando, né, porque como estávamos na rádio, quando tu entravas e falava, tá 1-0, terminou 1-0 só o primeiro tempo, eu falei, nossa, é pouco, né, porque se esperava do Grêmio, daí no segundo tempo foi uma avalanche, enfim, mas o placar não refletiu, né, o que foi até visto em campo ali naquela primeira... Conseguiu segurar, assim, o tanto que deu, né, naquele primeiro tempo, mas o volume era muito grande. O Brasil ainda tentava sair em uma ou outra escapada, mas claro que diante de um time
que tem um nível maior, né, um nível superior também, conseguiu segurar 1-0. E aí, claro, tem a questão do calor, né, que estava muito quente, né, naquele domingo, não só aqui em Porto Alegre, mas também lá nas Castanheiras. Então, o Grêmio confirma, encaminha muito bem, mas a gente vai ouvir na sequência a Núbia, que é a capitã da equipe do Brasil. Acho que a Núbia tem toda a razão quando ela fala que não tem por que abaixar a cabeça agora por tudo que o Brasil já fez nesse Campeonato Gaúcho, né? A gente está falando de um time que chega novamente a uma fase semifinal, que no ano que vem estará na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Então é isso, tem esse resultado expressivo e que ela falou, olha, a gente até já esperava, né, diante do Grêmio, agora é tentar vir aqui para Canoas e não tomar tantos gols, mas a campanha do Brasil, de certa forma, entre as outras equipes, não tem mesmo por que abaixar a cabeça. Eu acho que é um trabalho que dentro das condições, né, do que o Brasil tem para fazer, tem que se valorizar muito. Até dentro do que é projetado, né? A gente já esperava que as gurias gremistas fizessem um placar elástico contra o Brasil de Farroupilha. E aí não por demérito do Brasil e nem nada disso, mas porque tá posto, né? A realidade está posta. E a gente sabe que há uma infinidade de diferenças entre as duas equipes, e aí no segundo tempo até se sobressai mais, porque o Grêmio tem peças, aí repete-se a mesma coisa do jogo entre Inter e Juventude, tem peças superiores no banco de reservas para colocar em campo e manter o nível técnico, né? O Grêmio no segundo tempo contou com a Rafa Leves. A Maria Dias, que era para começar, entrou no segundo tempo. Então são peças de um nível muito superior comparado com as peças que o Brasil pode contar. E aí não é demérito do Brasil, é que a gente está falando das condições e dos recursos para os quais o Brasil pode contar para um campeonato estadual, visando conquistar uma vaga e visando permanecer no cenário nacional, manter a sua vaga para a 3ª divisão do Brasileirão Feminino. E aí tudo isso posto é como a Núbia falou, assim, a gente já esperava que elas fossem levar essa vantagem, né? Seria surpreendente se fosse ao contrário, né? Então isso não foge do que estava projetado. E no final das contas, né, quando a gente olha pro elenco do Grêmio, a gente está falando de uma Lorena, que é goleira de seleção afirmada, que conquistou uma medalha de prata, a Mônica Ramos, que já participou da última Copa do Mundo Feminina, lá na Austrália e na Nova Zelândia pela Colômbia. Tu tem a Dayana Rodrigues, que é convocada para a seleção da Venezuela, e outros tantos nomes ali que se destacam muito. Já foram seleção de base também, já foram seleção né? de a Rafa, base. Giovaninha, que até nem jogou. Nem jogou nessa partida, mas ali é um elenco muito superior, né? Então, o Grêmio também, desse outro lado, precisa fazer também o resultado, né? A gente já ouviu aqui a Catrine e a Vivi discutindo sobre isso antes do Clássico Grenal, né? Que para elas, claro que fica aquele sentimento, mas elas também são pagas para isso, né? Elas também têm que mostrar trabalho. É uma pena, né? Que a gente veja uma disparidade tão grande em um momento que é tão decisivo no Campeonato Gaúcho. E é sempre aquilo, né? Que as coisas possam melhorar, né? Que a gente possa ter 2 jogos em aberto mesmo, em decisão de fase semifinal, até porque isso precisa avançar, isso precisa melhorar. Eu não sei quanto tempo ainda a gente vai ter que ficar falando e discutindo, porque é uma mudança que não é só para o Brasil, não é só para o Elite, né? O Juventude, que hoje já consegue bater de certa forma de frente, mas ainda, né, tem uma superioridade da dupla Grenal, mas isso precisa melhorar, isso precisa avançar. Porque daí todo mundo ganha, né? Aquele discurso batido que a gente tem que ter várias vezes aqui no Resenha das Gurias e em qualquer espaço que a gente fale sobre futebol feminino, que não é só a equipe que está tendo um nível maior que está ganhando, né? Está ganhando o campeonato, que ganha em nível de dificuldade. As outras equipes que também conseguem ter confrontos mesmo, né? Porque eu não sei agora, estava pensando enquanto a gente falava, o que a Thaísa pensa para essa segunda partida? Será que ela vai botar um time titular, vai repetir a partida a equipe que enfrentou o Brasil nessa partida de ida, ou vai fazer uma mescla ali entre reservas e titulares, vai dar rodagem, vai dar oportunidade para mais meninas da base? Qual vai ser a ideia, assim, né? O Grêmio, como a gente falou antes, tem o retorno da Cássia, que é importantíssima nessa reta final de Campeonato Gaúcho. A Cati postou correndo, né? Correndo em volta do campo. Correndo em volta do campo, então talvez também volte para essa reta final, para as partidas finais. No segundo tempo, né? Para as partidas finais do Campeonato Gaúcho. Então, são várias questões agora, né, que a gente tem para essa reta final, contando já com a classificação das gurias gremistas e esperando para ver qual que vai ser o desfecho desse segundo jogo entre Inter e Juventude.
E até, claro que a gente tem expectativa também pela questão da decisão do título, né? Lembrando que a gente vai estar em meio a uma data FIFA, a gente falou aqui sobre as atletas convocadas, né? Os Jogos do Brasil, que serão lá na Austrália, contra a Austrália, nos dias 28 e também depois no dia 1º de dezembro, então há uma expectativa também em relação às datas das finais do Campeonato Gaúcho. Então, olha, muita coisa, mas até pra gente não perder o fio aqui também, deixa eu aproveitar e trazer as personagens da partida de ida desse duelo entre Grêmio e Brasil de Farroupilha e Grêmio, melhor dizendo, porque foi nas Castanheiras. Eu conversei com a Xaxá depois do jogo, ela que marcou os 3 gols, né, foi uma atuação de gala, né, em uma fase decisiva, marcando 3 gols, não estava sendo cotada no time titular, mas daí acabou ganhando a vaga de última hora, então vamos ouvir o que disse a Xaxá, até projetando o jogo da volta também. De ajudar a equipe, eu acho que a gente jogou super bem, né? Eu acho que nossa equipe estava entrosada, por isso que saiu os 3 gols e saiu os gols das meninas, então eu estou muito feliz. A gente fez um jogo bom, mas a gente não está ainda na final. A gente quer ainda chegar lá em casa e poder matar e fazer mais gols ainda. Além da Xaxá, nós vamos trazer agora também a palavra da Núbia, a capitã do Brasil de Farroupilha, falando um pouco deste resultado, mas também como essa partida contra o Grêmio pode servir, já que nós temos a decisão de 3º lugar do Campeonato Gaúcho. A gente já sabia da dificuldade, a gente já estava ciente disso e, claro, independente do resultado, eu acho que a gente não pode abaixar a cabeça. Temos mais um jogo, talvez seja impossível de recuperar, claro, mas a gente vai lá e vai fazer um bom jogo e vamos dar o nosso melhor. Agora, até falando sobre esse próximo jogo, né? Claro que vocês também têm a disputa do 3º lugar. De alguma forma, esse próximo jogo contra o Grêmio, claro que é uma missão muito difícil, mas como é que vocês pretendem também utilizar essa segunda partida já para a próxima decisão no Gauchão? Eu acho que é levar menos gol possível. Eu acho que a gente vai ter que treinar mais nessa parte para não levar mais gol, manter o resultado, tentar, né? Diminuir o placar e com a cabeça erguida, porque eu acho que nessa altura do campeonato, numa semifinal, acho que não tem por que abaixar, independente do resultado. Eu acho que a gente tem que seguir firme e continuar no processo. Bom, então nós ouvimos, né, as personagens dos 4 jogos. Aposta em alguma grande novidade nos resultados, Carol? O Grêmio, não, acho que o Grêmio vai fazer mais uma goleada. O Grêmio não tem como. Segunda partida, acho que talvez até seja mais elástica do que o 6-0. Acho que vai depender muito de quem for para campo, né, de qual escalação a Taissã optar por colocar em jogo nesse segundo confronto. No outro jogo também, acho que vai depender muito de como as equipes vão entrar em campo, né, de qual Inter vai enfrentar o Juventude, se vai ser esse Inter que jogou bola nessa partida da Morada dos Quero-Queros ou aquele que não conseguiu jogar na fase classificatória. O Juventude também, acho que pelo nível do Inter ser superior, o Juventude vai precisar, já tinha falado isso no primeiro resenha, antes das semifinais, o Juventude vai precisar de suas peças individuais, que foram muito importantes ao longo da campanha da temporada, enfim. Então, acho que vai depender muito de como vão estar esses dois lados pra gente. Quando começar o jogo, quando tiver 10 minutos, daí eu posso dar a minha projeção. Mas só queria fazer uma observação, que é um negócio que eu venho pensando nos últimos dias. O Gauchão feminino sempre teve a disputa de 3º lugar, que antes tradicionalmente era chamada de título do interior, para definir qual time ficaria com a vaga Série A3 ou a Série A2 do Brasileirão Feminino. Isso dito, não precisa mais ter a disputa de 3º lugar para decidir nada, porque definidos os semifinalistas, já está definido quem vai ficar com a vaga. Daí eu coloco uma questão aqui em jogo para ano que vem. É necessária ter disputa de 3º lugar? É um bom ponto. Porque tem uma premiação ali até, mas é que quando Mas é que daí também, se tu conta por matemática depois dos pontos, só, não teria a necessidade de ter esse jogo, né? Antes era, um jogo importantíssimo, porque era definida uma vaga para uma competição nacional via estadual. E aí a gente via coisas que poderiam ser surpreendentes, como aquele jogo entre Brasil e Flamengo, que foi para os pênaltis nas Castanheiras. O Brasil era muito favorito, porque já tinha disputado 2 vezes a Série A2 e perdeu a vaga para o Flamengo, que ficou com a vaga na Série A3 da temporada seguinte. Então, aconteciam coisas surpreendentes ali dentro daqueles minutos do jogo, em partida única, daqueles 90 minutos, portanto. Mas agora eu não vejo necessidade disso. E é um jogo que ele acaba ficando muito assim, ele acaba
muitas vezes não tendo atenção, porque Escondido. porque o que vai ter grande destaque é o Clássico Grenal, que vai decidir o título, né? Que é o que nesse momento é o panorama que a gente tem, E né, até com os se resultados. suponhamos que ocorra diferente e o Juventude surpreenda e vá para a final do Campeonato Gaúcho. Qual seria a necessidade de ter uma disputa entre Inter e Brasil para decidir o terceiro lugar? É. Não tem porquê também, sabe? Então acho que É um fica aí uma ponto discussão para as importante. próximas temporadas, pro ano que vem especialmente, assim. Para quê? Qual a necessidade? E já que a gente está falando muito desta fase semifinal, os jogos de volta do Campeonato Gaúcho, vamos aproveitar para agradecer também a nossa parceria aqui que tem KTO. Todo jogo é igual, tá maluco, né? KTO.com, cada jogo é único. Tem ganho antecipado para times que abrem 2 gols de diferença, odão para palpitar com mais emoção e muitas outras vantagens para você jogar junto e com responsa. O lance do jogo é ser imprevisível, por isso acesse KTO.com e aproveite, site para maiores de 18 anos. Então jogue com responsabilidade, além de trilegal, com respeito e igualdade. A vida é trilegal, porque apoiar o futebol feminino é trilegal. Então é o seguinte, vamos aos recados para você anotar, porque tem transmissão na Rádio Gaúcha na sexta-feira, começando às 15h, lá no estádio da Ubra, em Canoas, com o Grêmio e Brasil de Farroupilha. E vamos também a Caxias. Isso, então, 17h teremos transmissão também de Juventude e Inter no campo do SESI, em Caxias do Sul. Eu, Thiago Nunes e Maurício Relon estarão nos comentários. E eu estarei com Lucianinho e Cristiano Munari, então, e claro, o Lucas Arruda que estará no plantão. No plantão das duas, né? No plantão das duas partidas, então trazendo também o panorama dos jogos. Meus amigos, nós vamos fechando mais uma edição do Resenha das Gurias. A gente volta na próxima semana para projetar muito o que vem por aí na decisão do título do Campeonato Gaúcho. Vamos que as Gu!